Olá, galera eficiente! Sejam bem-vindos a mais uma edição. E hoje eu quero começar falando com você que está aí em casa para entrar em contato com a nossa produção caso você tenha uma sugestão de pauta. Entre em contato através do nosso Instagram, @vivereficiente. Também quero aproveitar para agradecer ao André Lima, que sempre está aqui nos bastidores deixando esse rostinho de mamãe, a coisa mais fofinha, cuti-cuti da face da terra. Se quiser um bom maquiador, entre em contato com o André Lima, @André_Makeup. E hoje eu trouxe aqui no estúdio um assunto bem interessante para vocês. A gente sempre fala das deficiências invisíveis. E eu tenho contato pelo Instagram aproximadamente com 20 mil pessoas. E algumas pessoas têm fibromialgia. E elas falam que elas são consideradas mimimi, frescurentas. A maioria são mulheres. Então, para falar desse assunto e tirar toda essa polêmica, eu trouxe aqui no estúdio o fisioterapeuta e psicanalista Márcio Renzo. Márcio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Kika, pelo convite. É um grande prazer estar aqui e tentar dirimir as dúvidas do seu público da melhor maneira possível. Nossa, e olha que as dúvidas realmente sobre esse assunto não param. Porque a maioria das pessoas consideram a fibromialgia não considera nem deficiência. Fala que são mulheres com frescura. E você estava me dizendo nos bastidores os números que são surpreendentes. Sim, sim. Nós contamos com basicamente cerca de 2% da população mundial. Aqui no Brasil são diagnosticados aproximadamente 4 milhões, sendo de 75% a 90% o público feminino, sendo também da pior faixa que nós temos para atingir, justamente a faixa produtiva, que é dos 30 aos 60 anos. E não há causa hormonal que justifique esse acometimento das mulheres, né? Então é um problema de saúde pública, né? E você estava me dizendo também como que é feito o diagnóstico disso. Não existe um exame que fala, você tem fibromialgia. Então, a fibromialgia, não existe um exame laboratorial que ratifique o resultado. Certo. Porém, o exame ele é feito através do histórico do paciente e através de testes, fazendo com que, para as demais pessoas que não estão envolvidas no processo, elas não acreditem, não têm uma certa credibilidade. Então, por isso as pessoas têm esse preconceito quanto às pessoas com fibromialgia. Porém, é uma patologia que acomete muitas pessoas, chegando a ser incapacitantes. O que eu acho muito interessante é que as pessoas que estão nas nossas redes sociais e que são acometidas pela fibromialgia, elas falam que elas passam por depressão, porque quando elas falam que ela tem, elas falam, você é frescura, isso é frescura, toma um remedinho que passa. Mas se você tiver uma louça para lavar em casa, já vai resolver seu problema. Sim. O diagnóstico da fibromialgia, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, que são a dor crônica, mais de 3 meses, e nós temos pontos específicos, que são 18 pontos ao longo do nosso corpo. Quais são esses pontos? Geralmente estão na região do tórax, braço, região dos joelhos, região do quadril e costas. Então, quando nós temos 11, nós pressionamos esses pontos e temos resultado positivo em 11 dos 18, nós podemos entender que a pessoa é portadora de fibromialgia. E isso faz com que a pessoa tenha o direito ao CID e seja reconhecida como pessoa com deficiência. Sim, ela tem total direito de ser atendida. E nós vamos, no caso da fisioterapia, é importante que a pessoa com fibromialgia, dependendo do grau, tenha o suporte do médico, o suporte do fisioterapeuta, o suporte da psicologia, porque dependendo do nível que essa pessoa se encontra, ela pode sim desenvolver outras comorbidades que vai prejudicar ainda mais a qualidade de vida desse paciente. Eu estava lendo alguns artigos que falam que a pessoa convive com dor 24 horas por dia. Sim, essa dor ela não diminui. Ela vem e vai. Dos pontos importantes de se determinar essa questão da fibromialgia é que ela em si, ela pode ser desencadeada por um trauma físico,
por um trauma psicológico ou até mesmo por uma infecção grave. Então, não é aquela pessoa assim que você vai identificar assim, não, ó, ela tem isso por conta de tal exemplo. Ela pode surgir em qualquer fase da vida dela. Então, a idade é muito relativa, né? É muito relativo. Então, é importante nós termos a consciência de que a pessoa que está se queixando desse quadro, nós demos o suporte para que ela possa vir a ter um atendimento adequado. Não chegando aos casos mais graves, que alguns pacientes relatam que ela não consegue ser abraçada. Nossa. Por sentir tanta dor. E acaba sendo incapacitada para o serviço, porque ela não aguenta, ela não consegue se movimentar. Como ele acomete o corpo inteiro, dificilmente uma função que essa pessoa desenvolva não vai causar alguma dor nela. Algum contato ela vai ter, pegar um copo, escrever, Justamente. digitar. Existe, assim, o tratamento para isso é a prevenção com a fisioterapia? O tratamento em si, nós vamos trabalhar a questão dos sinais e sintomas. Então, a fisioterapia, ela vai vir trabalhando essa pessoa através de exercícios de cinesioterapia, que são os movimentos, né? Então, nós vamos trabalhar alongamentos, exercícios que façam com que essa tensão muscular que ela acarreta, ela tenha um relaxamento e isso faz com que a dor diminua. Então, atividades físicas como a hidroterapia, em que é unido o exercício físico à temperatura da água, isso é uma das terapias que mais traz retorno com a pessoa portadora da fibromialgia, porque além de ter o relaxamento na água, não ter aquela questão do toque, a água também, pela temperatura, ela tem ação anti-inflamatória. Isso faz com que a musculatura fique mais relaxada e a pessoa tenha uma sensação de alívio dessa dor mais prolongada. Nossa, e isso, assim, eu acho muito interessante. Então, no primeiro sintoma que a gente já tem de dor, já é bom investigar. Sim, tendo um quadro de dor, sem aparentemente ter nenhum caso específico, ter sofrido algum trauma, alguma pancada, é interessante que procure um médico para que seja feitos os exames de forma que ela consiga ter alguns diagnósticos de exclusão, nós falamos. Então, não há origem, é somente o quadro de dor nos pontos prolongado. Então, pode-se dizer que essa pessoa tem fibromialgia. A cura não existe, mas existe a qualidade de vida. Sim, o tratamento. Que os outros sintomas, além da dor, nós temos o caso da depressão, desenvolve casos de depressão, ansiedade, alterações de sono, que é muito importante, é uma das situações que os portadores mais relatam. E a qualidade do sono é importante porque a pessoa ela não consegue entrar naquele quadro de sono profundo. Então, ela não tem um relaxamento. Então, como ela não tem esse relaxamento, ela não consegue ter aquela qualidade, no outro dia ela acorda falando assim, parece que eu tomei uma surra. Parece que um caminhão passou por cima de mim. Então, ela não relaxa. E isso faz com que a dor só aumente e entre naquele ciclo. Doutor, por que as pessoas consideram isso uma frescura? Por que as pessoas veem a fibromialgia ainda como um certo preconceito? Eu acredito que é justamente pelo fato de nós não termos um exame laboratorial que demonstre ali, que seja de fato constatativo daquela doença, né? Então, como é mais um caso de análise clínica e tendo o parecer médico, tudo, mas as pessoas ainda não acreditam, elas têm aquela certa dúvida. A pessoa está fazendo corpo mole, a pessoa não quer fazer determinada atividade, e não é isso, é uma dor que realmente incapacita.
O que eu acho mais interessante nessa história toda, ironias à parte, que não é nada de interessante, as pessoas falam assim, isso é frescura de mulher. Sempre colocam a mulher como o lado mais frágil, aquela coisa. Tá vendo? Tá naquele... Não, gente, não é frescura. Existe realmente essa doença e ela precisa ser reconhecida. A gente tem o mês de maio, que é o mês de conscientização. Sim. Mas a gente precisa falar desse assunto o ano inteiro. Porque as pessoas realmente esquecem dessa patologia. Justamente, pela incidência do quadro, se tornou tão importante um quadro de saúde pública que no ano passado foi promulgado um decreto pela Câmara, que é o decreto 14233 de 2021, que estabelece o dia 12 de maio como dia de conscientização da doença, por conta dos números e da preocupação dessa incapacitação das mulheres, né? Principalmente das mulheres. Só repete os números mundiais. Sim, a população mundial, nós temos cerca de 2% da população é acometida com essa síndrome. E somente no Brasil, em torno de 4 milhões de pessoas, sendo que 75% a 90% dessas pessoas são mulheres na faixa entre 30 e 60 anos de idade. Aí a pergunta que não quer calar. E por que as pessoas ainda insistem que isso não é doença, que isso é frescura? Eu acho assim... Você concorda comigo que o Brasil é um país das piadas prontas? Que já chega. O brasileiro, ele tem essa característica, né? Fazer piada por qualquer coisa, né? Por qualquer coisinha. E a gente dá dando risada, a gente deixa o assunto um pouco mais leve, mas é sério mesmo, tá? Então, assim, quando a pessoa fala que tem a deficiência e coloca ela fibromialgia, não é porque a pessoa... eu escuto muito isso. Mas para mim deficiente é só o cadeirante, porque eu estou vendo ele na cadeira de rodas. Para mim o deficiente é o amputado, porque não tem um membro superior ou que não tem um membro inferior. Não, nós temos que entender que qualquer patologia, ela pode vir a comprometer a pessoa, seja uma patologia física como uma patologia mental. Tudo que causa restrição ao paciente, nós podemos considerá-lo como chegando a um quadro de deficiência, né? Você pega uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela não vai conseguir sair para executar as funções dela. Ela vai ter medo, ela vai ter pavor de encontrar pessoas, ela vai estar sendo cerceada da sociedade. Por que não falar que isso também não é uma deficiência? Porque ela não está integrada ao nosso núcleo social, né? Ela sempre é deixada ali de lado. E a fibromialgia da mesma forma, ela é uma doença que é uma síndrome, na verdade, né? Que apesar de não ter um diagnóstico físico diretamente, mas a ciência já admitiu a sua realidade e vem sendo estudado de forma que nós possamos dar o melhor atendimento para esse paciente. Porque os casos de depressão e ansiedade são muito altos nessas pessoas, né? E o que fazer quando a pessoa está diagnosticada, além da fibromialgia, com depressão? Quais são os caminhos a percorrer? Quando a pessoa ela já foi diagnosticada com a síndrome, então nós devemos dar os atendimentos, a pessoa deve procurar o posto de saúde, a AMA mais próxima, procurar atendimento médico para quê? De forma que ela seja atendida na parte física, através da fisioterapia, da medicação, e também seja encaminhada para uma avaliação psicológica, onde ela vai ser diagnosticada também com a depressão e fazer o tratamento psicológico, psiquiátrico devido. Porque nós temos que entender que esse paciente, ele, com essa medicação também para os quadros psicológicos, interferem na reabilitação e no quadro físico desse paciente. Então, pessoas com esse quadro físico e mental muito exacerbado, ele deve sim estar acompanhado diretamente pela saúde pública, de forma, ou pela privada, né, mas
um acompanhamento próximo, porque ela vai ser um paciente de maior grau de dificuldade de reabilitação. Porque quando a gente fala em depressão também a gente já associa com a saúde mental. Sim. Que a gente já faz toda essa ligação. E o doutor, como psicanalista, Sim. nada melhor do que poder falar sobre esse assunto, né? Então, porque a depressão aí já são outros números que são alarmantes demais, né? Mas Nós temos cerca de 800 mil pessoas no mundo, todos os anos, que tiram a vida pelo suicídio. E isso passa-se despercebido muitas vezes, né? Que aí também fala, a depressão é outro quadro. Ah, a pessoa está com frescura, a pessoa não quer isso, vai lavar roupa, vai fazer tal coisa que passa. Mas não é, é um caso muito grave e que nos tiram todos os anos milhares de vidas, né? Tira. Aí a gente costuma também voltar sempre na mesma palavra, o capacitismo, que as pessoas já colocam aquelas coisas. Aí já vem cercadas de preconceitos, todos aqueles ditados populares. Sim, justamente. Que a gente... É que nem eu falo, gente, eu tô rindo de nervoso, né? Porque esse assunto dá vontade de pegar as pessoas e enforcar, né? E todos esses preconceitos são gatilhos que muitas vezes complicam ainda mais o quadro dessa pessoa. Então, essa questão mesmo que você colocou, é frescura, é mimimi, tá fazendo corpo mole, porque é mulher, ela tá naqueles dias. Isso, a pessoa, muitas vezes ela já sabe de todas essas respostas. O que acontece com ela? Ela vai procurar evitar esse tipo de situação. Ela se retrai. Ela fica isolada. Ela se retraindo, vão ter diversos reflexos físicos e mentais. Ela vai ser uma pessoa mais tensa, ela vai tomar aquela postura mais curvada. Isso vai fazer com que dores nas costas, aumente as dores nas costas, que já está prejudicada pela fibromialgia. E aí desenrola todo o quadro. Todo o caminhamento. Voltando só num ponto, o doutor falou de procurar o AMA. Então, assim, o atendimento único de saúde, o SUS, ele está preparado para atender essa patologia? Está preparado. Tem profissionais muito bons. Tem a rede municipal, né, dos postos de saúde, tem a rede estadual, através dos AMES, né, onde tem locais específicos que tem capacidade de oferecer até mesmo a hidroterapia de forma gratuita. Então, tudo isso é muito importante. Passar pelos postos primários, né, para que tenha o encaminhamento correto e consiga fazer um tratamento eficiente. Isso é perfeito. Mulheres, vocês que são cerca de 75% a 90% das acometidas com essa patologia, vocês não estão sozinhas, tá? E os homens também, né? A gente tem uma pequena parcela, mas é que a gente fala. Todo mundo tem direito ao atendimento, à saúde. Basta procurar os atendimentos adequados para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Isso é sempre bom estar refrisando, é sempre bom estar deixando ali. Sim, com certeza. Bem específico, bem, né? Marcado. Bater na tecla várias vezes para as pessoas entenderem. Procurar o Sistema Único de Saúde, postos de saúde, as AMAs, os AMES, procurar toda essa rede de forma a ter esse atendimento, principalmente no tocante quando esse quadro se complica. Então, onde há necessidade de equipes multidisciplinares, aí é essencial que ela esteja inserida, porque, querendo ou não, a gente sabe que esse tipo de tratamento, se você for fazer no particular, é um tratamento caríssimo. E o custo é elevado. Então, muitas vezes a pessoa começa com o tratamento e não aguenta mantê-lo. Por causa dos custos. É importante que o acompanhamento contínuo pelo profissional é muito importante, porque a troca de profissionais quebra esse vínculo que é estabelecido. Porque muitos pacientes, como eu falei, como eles têm algum problema psicológico, é difícil dele estabelecer um vínculo com o profissional. Então, ele não se entrega ao tratamento. Então, é importante que mantenha-se o vínculo,
procure profissionais capacitados, mantenha-se esse vínculo para que a pessoa tenha um tratamento adequado. E a gente também tem um outro ponto, que é aquela coisa, você que está indo no psicólogo, você é louca, você não bate muito bem da cabeça. Outro preconceito que precisa ser quebrado urgentemente. Com certeza. A procura de profissionais como psiquiatra, ou psicólogo, psicanalista, a saúde mental como um todo, ela não é uma frescura, ela não é invenção, ela não é desculpa. As pessoas têm problemas sim, e elas necessitam de apoio psicológico quando diagnosticados, e as pessoas normais, ditas normais, né, todo mundo necessita de algum momento colocar para fora as emoções. E esses profissionais são os que são mais capacitados para interpretar essas emoções e conseguir entender o seu quadro e poder prestar um melhor atendimento, né? Mas é muito importante que as pessoas desvinculem. Não é porque a pessoa faz uma sessão de análise, uma sessão de terapia cognitiva, que ela tem algum problema. Muitas vezes, ela simplesmente está procurando colocar para fora. Tem funções, algumas profissões, mesmo os psicólogos, eles fazem sessões. O ser humano precisa disso, né? Hoje nós vivemos pressões das mais diversas, o tempo inteiro, oriundos dos mais diversos pontos, seja o núcleo familiar, seja o núcleo profissional. O tempo todo nós sofremos pressões, recebemos informações e nós precisamos dar essas informações também, e muitas vezes nós não conseguimos, principalmente com a restrição que foi posta com a pandemia. Isso restringiu muito essa convivência e está sendo estudado que houve uma grande e ainda haverá uma grande demanda nos serviços de saúde mental por conta da pandemia e seus reflexos. E eu fico imaginando a gente ainda está na pandemia, né? A gente ainda não conseguiu sair. Eu acho que a gente não vai ter uma vida mais dita normal. Porque a pandemia fez com que realmente o mundo virasse de cabeça para baixo, todo mundo refletisse. Então, as pessoas que têm a depressão, que têm fibromialgia e tudo mais, elas foram colocadas ainda mais no isolamento. Sim. A pressão é maior em cima delas. Com certeza. Só o fato também, uma outra coisa que desencadeia muito os problemas psicológicos e que nós estamos vivenciando e não haverá mais volta, é o uso das redes sociais. Não, rede social, gente, pelo amor de Deus, é um perigo constante. As redes sociais e agora a sua evolução, né, o metaverso, isso vai trazer complicações, porque se as pessoas não tiverem o equilíbrio entre viver essa vida digital e a vida física, a real, expectativa versus realidade. As pessoas vão adoecer com certeza e terá muitas consequências, inclusive financeiras, para o nosso próprio sistema de saúde pública, né? Porque vai aumentar essa demanda, vai aumentar os custos e, por consequência, muitas dessas pessoas às vezes não estão contribuindo. Então, há um aumento de gastos sem a devida compensação. Tudo isso é um caso a se pensar. São outros pontos de gatilhos que vão aumentando. É uma dor de cabeça sem fim. A gente tem que entender que quando nós falamos, principalmente agora, nessa época que nós vamos entrar na política, pessoas aparecem com soluções mirabolantes, que é só fazer isso. Não, se a gente for pegar cada caso, eles se abrem. E no caso da saúde em si, principalmente saúde mental, as outras patologias que são somatizadas e têm suas consequências, a própria fibromialgia, isso não tem uma solução, como pegar uma caneta e assinar alguma coisa. É um processo que tem que ser trilhado, estudado, entendido e buscarmos as melhores correções para isso. E falta muita campanha também de conscientização em cima do assunto.
Sim, a campanha precisa de campanha de conscientização e precisam das pessoas ter consciência de quando começar a passar um tipo de propaganda dessas, a campanha, não mudar de canal. Que as pessoas acham, Mais uma coisa, puf, muda. Começou lá, apareceu lá, começou a falar do probleminha, vai lá e pum, muda. O problema não é comigo, entendeu? O problema é dos outros, então não tenho nada a ver com isso. Então, Sempre tirando o corpo fora, né? Isso nós temos que entender que saúde pública, ela é pública. É de todos nós. Não é somente do governante. Seja o governante A, B, C ou D. É um problema nosso. E nós temos que dar o nosso melhor para isso. Perfeito. Doutor, foi um prazer receber aqui. Pena que o nosso tempo é curto, porque o doutor ele veio aqui dar uma aula pra gente. É uma lição, assim, para o resto da vida. E eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e deixasse o seu contato de perfil de Instagram para as pessoas que estão nos acompanhando, que possam entrar em contato e tirar dúvidas e poder esclarecer melhor sobre o assunto, caso tenha ficado alguma coisa que a gente não tenha falado. Sim, eu gostaria de agradecer, Kika, pelo convite a todos vocês da emissora. Eu gostaria de deixar bem claro que a fibromialgia, ela deve sim ser falada, dialogada, explanada pelos diversos meios de comunicações, porque é uma patologia, sim, dói, sim, a dor é real. Então, essas pessoas precisam de cuidados. E para pessoas que estão nos vendo e queira tirar alguma dúvida, o meu Instagram é o marcior.renzo. Pode mandar mensagem que eu teria o maior prazer em responder a todas. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor, muito obrigado. E as portas do Viver sempre vão estar abertas para a gente falar desses assuntos, entre outros. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. Quero mandar um beijo para o meu malvado favorito, o nosso diretor, que está ali no comando e falando na minha orelha, que eu sempre tenho os mínimos detalhes e o tempo que eu tenho que ficar prestando atenção. Entre em contato com a nossa produção, Instagram, @vivereficiente. Beijo, André. Mais uma vez, obrigada pela maquiagem. E eu encontro vocês, nossos amigos, na próxima edição. Até mais.